Fala, jovens do terceiro ano. Meu nome é Maria Elisa, eu faço parte de um programa que se chama PIBIT, na faculdade que eu faço de Geografia. E hoje eu vou continuar aquela aulinha que eu tinha dado para vocês. A reforma agrária e as lutas sociais no campo. Esse é o título, tá certo? Tá no PET de vocês, volume 3, das páginas 146 a 149, beleza? Então bora começar. Então, aí a gente começa com a reforma agrária, entendendo um pouco sobre ela, tá certo? Agrária quer dizer estrutura fundiária ou forma de distribuição das terras, e a reforma quer dizer a reorganização da estrutura fundiária. Então, a gente tem aí a reorganização da forma como essas terras são distribuídas. Esse é o significado de reforma agrária. Então, essa reforma agrária no Brasil, ela tenta reorganizar como essas terras são divididas, tá certo? Lembrem sempre disso. Ela pode partir de município, pode partir de estado e pode partir de país. E lembrando sempre que isso não é uma coisa só do Brasil, tá certo? Vários outros países fizeram a reforma agrária e muitos deles obtiveram sucesso nessa reforma, tá certo? Galera, como já visto em aulas anteriores aí, tá certo? Eu, na última aula, eu expliquei certinho sobre os latifundiários e a agricultura familiar, tá certo? Então, caso vocês não lembrem, dá uma retornada lá e assistam novamente o vídeo para vocês entenderem tudo certinho, beleza? Mas o que seria essa reorganização? Se a estruturação seria de fundos, tá certo? Então, qual seria essa reorganização? Seria a transformação dos latifúndios em pequenas e médias propriedades. Isso significa que a gente tem que pegar essas grandes propriedades, que são os latifúndios, e transformar em pequenas e médias propriedades. Beleza? Tem muita gente que não entende o conceito de reforma agrária, tá certo? Tem gente que acha que isso é completamente socialista, é comunista. Então, a gente vai trabalhar isso aqui certinho para todo mundo entender, tá certo? Então, quais seriam esses modelos? Modelo socialista é o Estado toma conta de todas as terras e distribui da forma que ela quiser, entendeu? O Estado estaria ao comando das terras. E aí a gente então tem o modelo capitalista, que é um modelo seguido pela maioria dos países, tá certo? Inclusive aqui no Brasil é seguido o modelo capitalista e a gente vai entender um pouquinho como ele funciona. A gente vai trabalhar ele agora. Então, se você acha que é contra a reforma agrária porque é uma coisa socialista, comunista, então isso quer dizer que você não sabe nada sobre a reforma agrária, tá certo? Então vamos lá aprender um pouquinho pra gente não cair nas armadilhas da fake news, tá certo? Então vamos lá, a gente simplificou aqui em 3 pedacinhos, 3 partes, pra gente entender certinho sobre a reforma agrária aqui no Brasil, tá certo? Lembrando que isso eu já falei um pouquinho na outra aula, então acho que vocês vão entender bem melhor como que funciona, tá certo? Então a gente tem aí o primeiro, que são os latifúndios improdutivos, tá certo? O governo vai identificar, através do INCRA, que já foi falado na outra aula, tá certo? E através do Ministério da Agricultura, quais são as propriedades que não estão sendo produtivas. Lembrando sobre aquela questão que eu havia falado na outra aula, sobre a terra ter função social. Então o INCRA e o Ministério da Agricultura vai identificar qual é o tamanho daquela propriedade, tá certo? Se for média ou se for pequena, ela não entra como em produto da reforma agrária, tá? Tem que ser latifúndio. Então qual que é o tamanho que precisa para ser considerado como latifúndio? Então o latifúndio ele tem que ser 1000 vezes 1 hectare, tá certo? Então 1000 vezes 10.000 metros quadrados. 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados, tá certo? Então, o governo identificou que eu, Maria, tenho uma terra que mais de 70% dela está em modo ocioso, ou seja, ela não está cumprindo a sua função social. Não tem a agricultura, não tem a pecuária, nas terras não se produz nada, tá certo? E aí o que acontece?
Então, aí o que acontece? O governo federal, ele vai entrar com um processo para tirar essas terras de mim, tá certo? É o que a gente chama de desapropriação. E aí o governo, então, entra na justiça, né, para fazer isso. Esse processo pode levar muito tempo, tá certo, galera? Mas por acaso aí acontecer rápido. E realmente o governo estiver certo, 70% daquela terra minha não está cumprindo sua função social. Então o governo vai tirar essas terras de mim, mas não vai tirar dessa forma, né? Ele vai me indenizar. Então aí que entra a questão. Então ali vai ser estipulado um preço para que o governo me pague por essas terras, tá certo? Me indenize pelas minhas terras. Mas o que acontece? Fica o governo de um lado colocando um valor e do outro lado fica o dono do latifúndio colocando outro valor. E nesse vai e vem, acaba demorando muito tempo também para sair essa desapropriação. E aí vamos supor que essa desapropriação ocorreu num processo rápido, tá certo? Aí o que vai acontecer? Essas terras vai passar para a mão do governo e ela vai ser chamada de terra devoluta. Então ela deixa de ser uma propriedade privada e passa a ser uma propriedade devoluta, tá certo? E aí então o governo, tendo posse dessas terras, ele pode fazer literalmente o que ele quiser. Entrando na questão da reforma agrária, ele vai fazer o quê? A redistribuição dessas terras. E aí uma das formas de distribuição dessa terra é a doação dessas terras. O que acontece? O INCRA, junto com o Ministério do Trabalho, vai fazer o levantamento dos cadastros feito por famílias que querem dar função social a essa terra, né? Que querem esse pedaço de terra. E aí, a partir disso, ele vai lá e faz a doação para essa família, para outra família, para quantas famílias tiver ali o espaço para a terra, tá certo? E aí essa família se fixa, então, nessas terras, e essa terra volta a ser uma propriedade privada. Entretanto, quem está morando nessas terras, que acabou de receber essas terras do governo, não pode vender essas terras em 5 anos. Só que esse modelo de doação de terra não é o ideal. Por quê? Porque a família recebendo essas terras, pode ser que ela não tenha uma infraestrutura, não tenha um capital, não consiga produzir nessas terras. Às vezes o solo é infértil, às vezes não tem água, tá certo? Então são vários fatores que interferem nesse processo e que acaba gerando uma reforma agrária capitalista de concentração de terra. Porque aí o que acontece? Essa doação de terra, a pessoa não consegue então se fixar ali, tá certo? E aí passaram algum tempo ali, os seus 5 anos, ela vende essa terra e quem vai comprar essas terras são os latifundiários, tá certo? E aí o que acontece? Eles vão pagar muito mais barato do que o governo tinha pago para eles. Então, qual seria o modelo aí correto de se seguir para a reforma agrária, tá certo? A gente, então, a partir dessa redistribuição, vai fazer a doação dessa terra através do INCRA, né? Como já foi dito antes. Aí, a partir disso, o governo, além da doação, vai gerar uma infraestrutura para aquelas terras, ou seja, vai criar projetos de irrigação, projetos que levem aquela terra a ser cultivada. E, ao mesmo tempo, cria uma linha de crédito oferecendo capital para essa população que agora vai ocupar a terra. E com isso, nesse intervalo de tempo e com o governo presente, cria-se de fato a condição para um homem se fixar na terra. E quais as possíveis consequências disso? Vamos falar agora, tá certo? As consequências justificam a maior parte dos latifundiários brasileiros serem contra a reforma agrária. O argumento é sempre contrário a isso tudo que a gente vai falar agora. Bom, e aí a gente tem o primeiro, é a redistribuição do poder econômico. Agora o proprietário rural não fica dono de um latifúndio,
e não tem grande parcela da população à margem do processo agrícola. A gente passa a ter uma parte considerável da população engajada, empregada e inserida na agricultura familiar. Temos então uma distribuição de renda mais eficiente. Todos os países que fizeram a reforma agrária melhoraram a distribuição de renda e a desigualdade social. Temos em segundo a redistribuição do poder político, com o enfraquecimento dos tradicionais coronéis e latifundiários. Jovens, existe no Brasil uma bancada no Congresso e no Senado chamada de ruralistas, que representa em torno de 30% da política brasileira federal. Esses caras que estão lá, eles querem legislar na causa do latifundiário. Eles querem a monocultura, o financiamento para as grandes empresas do campo, eles querem produção para o mercado externo, porque isso gera capital para eles e muito dinheiro. Se você faz uma reforma agrária, esses grandes coronéis, eles tendem a perder a sua posição política, uma vez que o poder político está vinculado à posse de terra. Se a gente tem uma redistribuição das propriedades rurais, a gente tem uma redistribuição do poder político também. Novas lideranças surgem e a gente passa a ter uma reformulação no quadro político brasileiro. Terceiro ponto, a reorganização e mobilidade social vinculada aos demais. Se a gente tem a fixação do homem no campo, geração de renda por meio do trabalho rural e da produção rural, necessariamente aquela pessoa que estava à margem, ela se insere no campo social para a melhoria da sua qualidade de vida, financeira e socialmente falando. O resultado, a gente passa a ter uma maior mobilidade social, muita gente tem medo dessa mobilidade, tem medo das classes sociais se ascenderem e chegar nos mais ricos. Isso é um problema para alguns, para uma parte da população, né? E é uma solução para o país. Quarto aspecto das consequências, a produção para o mercado interno. Quem produz para o mercado externo é o latifundiário. É o produtor de soja, é o produtor de café, de cana, de laranja. Esse pessoal produz para o mercado externo. A agricultura familiar abastece o mercado interno. Nessa realidade, a gente diminui o preço do produto, diminui a fome no país e aumenta o acesso a alimento a partir da reforma agrária. Então, essa produção para o mercado interno, a gente pode falar que, na verdade, é uma consequência da reforma agrária. Uma reforma de quem produz e para quem produz, a partir da redistribuição das terras. Pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Agora a gente vai partir para as atividades, tá certo? Questão número 1. Por que os adeptos da reforma agrária são contra os latifúndios? Na questão número 2, vocês vão ler tudo aí certinho e vão marcar V para as questões que vocês acham que são verdadeiras e F para as afirmações que vocês já acham que são falsas. Questão número 3. Observe os gráficos a seguir. Galera, esse primeiro gráfico aí é referente às estruturas fundiárias brasileiras, estabelecimentos rurais em porcentagem, tá certo? E o segundo, a área ocupada em porcentagem também. Deu um leve errinho aí, a letra A tá como os gráficos revelam, 2 pontos, né? Mas levem em consideração que é a partir da B, C, D e E. E aí vocês vão assinar a alternativa que acha correto, beleza? Questão número 4. Acerca do movimento do Sem Terra, MST, e da reforma agrária no Brasil, é correto afirmar que... Galera, eu já falei bastante do MST na aula anterior. Caso vocês tenham dúvidas, voltem novamente naquela aulinha, tá certo? E questão número 5. No Brasil, a reforma agrária nunca foi plenamente realizada. Quais os principais fatores que impedem a sua realização no país?
falei isso em aula, nessa nossa aula de agora. Caso precisem também, retornem à aula e assistam novamente para poder responder certinho, beleza? E galera, essa foi a nossa aulinha de hoje. Semana 6 nos vemos novamente. Eu espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando e até a próxima.